INSS, os bancos anunciaram a suspensão da modalidade. Sabrina, nessa sexta-feira, bom dia, querida, bem-vinda. Tribuna Livre, com Bruno Pereira. Bom dia, Bruno. Bom dia vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação. Deixa eu explicar para vocês direitinho essa história. Agora, o governo federal enviou uma notificação a todas as agências bancárias afirmando que vai ter redução na taxa de juros dos empréstimos consignados. Com isso, as agências bancárias, todas as instituições financeiras afirmaram que não têm mais interesse em continuar oferecendo essa modalidade aos aposentados e pensionistas. É claro que todo mundo ficou com medo de agora perder a oportunidade de fazer o empréstimo nessas instituições. Por isso, a gente vai conversar agora com um especialista em direito previdenciário, o doutor Edvanildo Nunes, que está aqui comigo para tirar essas dúvidas. E a dúvida maior, doutor, é com relação a quem já tem empréstimo. Pode fazer uma portabilidade para ter a garantia desse desconto aí, dessa questão da taxa de juros, essa redução de 1,70%? Bom dia. Bom dia, Sabrina. Bom dia, Bruno. Bom dia a todos que nos acompanham aí de casa. Pessoal, é o seguinte, logo após a publicação da normativa, que aí baixou a taxa do teto máximo de juros dos empréstimos consignados, que anteriormente, Sabrina, era 2,14%, passou a ser 1,7% ao mês. Logo em seguida, a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e os bancos privados e também os bancos públicos, como Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, informaram que não tem mais interesse em continuar concedendo esse crédito. Segundo os bancos, infelizmente, os valores dos custos seriam maiores do que o valor do serviço. Então, não compensaria. Para quem já tem o empréstimo que foi feito naquela época, quando o banco ainda fornecia, não tem problema, não vai mudar em nada, porque a taxa de juros contratada à época vai ser mantida. A questão da portabilidade, infelizmente, ela não vai ser oferecida porque os bancos suspenderam os contratos. Então, a portabilidade seria como se fosse um contrato de empréstimo consignado novo, com um novo banco. Então, como o banco não está fornecendo, não é possível. Nesse caso, quais são os maiores prejuízos dentro da área do direito previdenciário que tem esse público aposentado e pensionista, que a gente sabe que mais de 89% dessa categoria tem empréstimos em bancos? O prejuízo é enorme, Sabrina, porque aí o pessoal, a maioria dos aposentados e pensionistas e beneficiários em geral do INSS, 40% deles estão negativados. Ou seja, se quer o crédito pessoal, que é aquela modalidade de crédito sem nenhuma garantia, diferentemente do crédito consignado, se quer o crédito pessoal, eles vão conseguir, por estar justamente negativados. Então, muitos ainda vão conseguir recorrer ao crédito pessoal, né? Vai lá no banco, embora a taxa de juros seja muito mais elevada do que a taxa de juros do crédito consignado, alguns ainda vão conseguir fazer. Outros, por estarem negativados, com o nome escrito no SPC e Serasa, não vão conseguir nessa modalidade de crédito. Pois é, infelizmente. Ou seja, o governo tentou dar uma contribuição aos aposentados e pensionistas, fazendo a redução desses juros, mas as instituições bancárias não aceitaram. Nesse caso, doutor, quais são as recomendações e orientações para os aposentados e pensionistas? O que é que eles devem fazer nesse sentido? É importante que haja primeiro um planejamento financeiro, claro. O empréstimo ele só é recomendado em algumas situações específicas e aí fica a critério do próprio beneficiário analisar se de fato é preciso ou não. Mas caso ele entenda que é preciso, eu recomendo que ele tente fazer o empréstimo nos bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa Econômica, porque geralmente as taxas são menores. Mas é interessante que ele faça uma pesquisa nos bancos privados também e veja qual a taxa menor que ele consegue naquela época. Infelizmente, se não for urgente, é importante até aguardar para ver de fato o que é que os bancos vão definirem. A suspensão ela é temporária, ainda não é definitiva. Pode ser que futuramente os bancos concedam novamente o consignado, pode ser que haja aí um acordo entre banco e Estado e aí volte a fazer o consignado. Se não, de fato, a solução vai ser recorrer ao crédito pessoal. Obrigada, viu, doutor, pelos seus esclarecimentos. A gente lamenta muito essa situação, né? Porque aí as instituições financeiras, claro, cada elas podem negociar como quiser a sua taxa de juros. Nesse caso, assim que saiu essa afirmativa do governo sobre a redução da taxa de juros, o Banco do Bradesco e Itaú já enviou nota afirmando que automaticamente vai suspender sim os empréstimos consignados. Já a Caixa Econômica e o Banco do Brasil fizeram uma reunião ontem para definir sobre isso e a expectativa é que hoje ainda aconteça o anúncio dessas duas agências sobre a suspensão também dos empréstimos.
Volto com vocês direto aos estúdios da TV Arapuã. Obrigado, Sabrina. Eu vou agora porque durante a madrugada a Polícia Militar reforçou a segurança